Nós luta armada. Nós luta armada. Está ali no campo de concentração, eu creio, este campo de concentração, o campo da morte lenta, ou campo da morte como muita gente te chama. Agora, sobretudo também para não bem perceber, ano que é parse, para morrer que é parse, e se existência estive montado no meio de quê? Para morrer de que campo de concentração? Para morrer é uma prisão, ou um complexo prisional que fundaram para o regime ditatorial português em 1936, a comando de António Oliveira Salazar. Na primeira leva de presos que tinha ali foi cerca de 150, incluindo alguns presos que estavam no outro campo de concentração na Tarrafal de São Nicolau. Ali mostra mais ou menos a similaridade entre Quendoz e Zona ali. Na primeira fase, é também de 1936 até 1953, que naquela época ali vinha somente presos políticos portugueses ou antifascistas que faziam oposição ao governo de Salazar lá na Portugal. Depois, o campo foi fechado, houve um interregno de 1953 até 1960, que campo esteve fechado. Então, de 1961 a 62, o campo reabre para receber presos políticos africanos, nomeadamente guineenses, angolanos e depois cabo-verdiano. Mais ou menos a terceira fase é a época que o campo está fechado em 1975, até que também reabre para ir receber forças armadas cabo-verdianas que estão a fazer treinamento militar ali na Tarrafal. O campo começa a ser construído a partir da publicação da boletim oficial, que é a verdadeira construção de campo, a ordem. De 1931 até 36 campo está pronto. Então, aquele campo que a gente tinha falado de São Nicolau foi encerrado, alguns presos junto com outros aqui de Portugal traziam para aquele espaço ali, que, atenção, antes é caro o que está hoje ali. Era só um espaço com alguns celas feitos de lona, aguentaram para madeira, que aguentava 5, 6 meses de caíba, depois se torna ser construída para propriamente preço português. Mas, agora, por que era assim? Por que era um coaberto, por exemplo, e para facilitar a fuga de preso, não é? Agora, até que eu ouvi daquele primeiro ano, houve fuga de presos, cerca de um grupo de 10 presos, eles faziam fuga para fora de campo, então depois eles recapturaram novamente. Depois, eles bem têm uma triste realidade para mostrar que campo existe aqui, não em outro lugar. Se você repara, Tarrafal é um espaço tipo uma prisão natural, não é? Então, se você repara, de Ponta Monte de Ribeira Barca até fim de Monte de Graciosa, Tarrafal é construído para prisão natural, para montanha. Depois, tem uma outra prisão, que é a prisão construída para homem, que é aquele complexo de que é os campos de concentração. Então, eu fico com duas prisões. Prisão natural e prisão construída. Então, bem a tricidade é preso, mas a única possibilidade de fuga é via mar, que é para ali. Mas tem constantemente seguranças e guardas ali da vigião. Então, quer dizer que também tem constantemente ali. É a tortura psicológica. Tortura psicológica para presos que vêm de fora, que com esse espaço. Tortura psicológica para o homem novo de ali, que vem com ideia de liberdade. É uma tortura psicológica e física para o homem que está ali, que trazeram para um regime altamente cruel, que fazia com que ou este continuava preso, ou este continuava homem de um caos, ou então este falecia para. Agora, morre para morre.
Ali tinha, por exemplo, concentração de poças de água que tinha e a criar mosquitos. Depois, alguns daqueles presos que fugiam, esse castigo foi o quê? Cava aquele vale ali à volta. Se mostrou aquele vale ali à volta, foi feito para alguns daqueles presos. E também para pessoas que pagaram não para construir aquele vale. A ideia era que, além de botar água que caía para surgimento de mosquitos, que picava preso, que está em cima, também tinha impedimento para que houve uma fuga, depois mais tarde mesmo, e bem foi feito a construção daquele muro ali, que completou como um complexo prisional de alta segurança. Então, naquele momento, ali presos e continua a queixa, mas há muita coisa que está passando. Começa a ouvir que denúncias de partidos comunistas face a seus próprios elementos ou militantes, entre os quais o mais famoso é Bento Gonçalves, que acaba por falecer ali no interior de campo de concentração, ele que era um mecânico e acaba por falecer no interior de campo de concentração. Tudo isso é para tentação, mas na primeira fase. É a fase que foi construída para toda parte do mundo, é a fase e depois que vem de Segunda Guerra Mundial até fim da Segunda Guerra Mundial. Se não sei, no país da Europa, Portugal é que é o país mais frágil, mais fraco, e em relação a tudo que é outro que participa na Segunda Guerra Mundial. E nosso campo também parece naquele conjuntura ali. No total passa para campo mais de 500 presos políticos de diferente tipo de raça, mas a maior quantidade foi português, mais de 300 e tal portugueses que passam por ali, antifascistas. Morre cerca de 32 portugueses, contabilizaram 32 portugueses, e eles enterraram no cemitério que fica depois de complexo prisional. 8 anos depois eles foram trasladados para Portugal, esses restos mortais foram trasladados para Portugal, mas sempre tinha libertação de alguns presos face à pressão internacional, tanto de ONU como também de denúncia de partidos comunistas. Então, em face ao que está passa, é perfeitamente no início da fundação de campo, fundada talvez um dos espaços de mais terror, que provoca mais terror na campo de concentração, que é Frigideira, que atualmente que existe por modo de logo canto houve que essa grande denúncia é destruído. Então, Frigideira é um pequeno espaço de 5 metros quadrados, mais ou menos, coberto para birão, para chapa de birão, e construído para concreto também, e tinha uma fresca e um porta de entrada. E presos da por lá para sofrer represálias, para modo esses casos que cumpriam aquele regulamento interno, caso esse cede a pressão que guarda através, está por lá. Só todo mundo teria se levado lá de olhos vendados, porque tem noção de tempo que está passa e tempo que se vai lá. Então, a hora que está sofre, que dia está mancha, tem parte de tarde, é quase 50 graus de calor. Por isso que não há minha frigideira, é para frita preso e para dentro. E a alimentação, às vezes, é comida estragada e pão. E pão, às vezes, é pão e água, e pão, às vezes, estragado, que também não comer. Mas fácil sofrimento, que você leva fome, que você leva, você é obrigado a comer aquilo que você leva. E preso, a hora que sai de frigideira, preso que entrar, por exemplo, com 70 quilos, está cá para sair lá com 30 quilos, ou 40 quilos, faz a injúria que você sofreu. Né? Então, depois de vir aquelas coisas que inflamaram, que denúncia que fica da terra, com mortes que fica da terra, então esse cara para destruir a frigideira, para onde fica mandado inspetores para ali para reparar o que está passando. Então, logo que tem frigideira, é só denúncia que tem, é só denúncia sobre um tanto de frigideira. Então, esse cara para destruir e fica só com a ideia, mas existe frigideira.
Então, se me falava naquela parte de denúncias, naquela parte, sobretudo do Partido Comunista Português, sobretudo de outros governos que eram contra Portugal, mas também que eu não esqueci, na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, eu tinha a União das Nações que me passa a chamar ONU. Eu ter mais força de denúncia, ter mais força de luta contra países, ditatoriais de países que abusam desse povo. E nesse caso, a ONU atua sobre Portugal, juntado com aliados que isolam Portugal. Para modo se não rapaz naquela época, Portugal defende, mas tinha posições ultramarinas. Mas nós era português, mas longe de Portugal. Então, isso aqui acaba para acontecer. Devido à grande expressão, também, também a força, Cruz Vermelha fica também preso ali. Tudo que ele junta faz força com que Portugal, em 1953, acaba para forçar inserir campo de concentração de Tarrafal, de Santiago, e fazer com que muitos expressos foi libertado, mas alguns foi enviado para Angola. Por acaso, que espaço que nós temos ali, se gosta ali, ele é caro assim também. Era o espaço de terra batida, mas bem cacetal. Que trabalha naquele espaço ali, foi presos dentro do campo de concentração. Eles dão o nome de Avenida da Jacássia, você repara, entra de fora e também tem fundo. Esse é o nome de Avenida da Jacássia, para uma homenagem que as plantas lá fora. Mas, mais do que tudo, é um espaço que serve para transportar comida, material, roupa, através de um carrilho que tinha assim, de sinal lá na entrada, que estava até dispensa no fundo, que era a cozinha também. Estava também tinha outra parte que estava no fundo de campo, te carregava água, tabia. É o que o senhor faz até que hoje não tem aquele complexo que tem ali hoje. Muitas obras fazer na primeira fase, muitas outras fazer na segunda fase. Agora, segunda fase que nós focamos nisso, segunda fase é aquela fase que a prisão também abre em 1961, que te recebe presos políticos africanos, sobretudo é que propriamente militares, pessoas que estavam na guerra, mas é que satélites que davam apoio intelectual na guerra. E muitos militantes de partidários de Angola, alguns é cara propriamente de partido, mas muitos faziam parte de MPLA, FNLA e outros por aí. Mas também muitos outros presos que vêm de Guiné. Guiné, sobretudo, é cerca de 100 presos que tinha, existe primeiro que tinha campo em 1960 a 62, mas também foi os primeiros a ir embora. Depois, mais tarde, pouco tempo depois, vem angolano, que ocupa campo. Depois, por último, vem cabo-verdiano. No total, na Cabo Verde, não tive somente 20 presos políticos que ocupam aquele outro área assim. Naquela área ali, ocupa guineenses e naquele outro área ocupa angolanos. E alguns meses de 1962, estive até 1975, outro tive 6 meses, outro tive 1 ano, outro tive 4 anos, outro tive 5 anos. A única história interessante ou terrível que passa naquela prisão ali, naquele complexo ali, é que tinha presos, está doente, por exemplo, está sair de sério, está levado para o socorro, aquele então tinha um médico ali que chama Esmeralda Paz de Prata. Esmeralda Paz de Prata depois ele também ganhou um apelido que preso também, que esta passa de chamar tralheiras. Mas, sobretudo, para modo que era um médico tímido. E que preso estava altamente doente, preso estava desnutrido, estava com doenças derivadas da desnutrição, derivado de abuso psicológico, físico. Então, tralheiras, te examinava isso tudo. Depois está falando mesmo, remédio, há muito tempo que pediu a Portugal, mas Portugal para Cabo Verde meio longe. Ou seja, aquela ideia de continuação de tortura psicológica. Então, e o que mais que está acontecendo?
já que tem medicamento para preso, então que os presos deste atraio, alguns estão cá para ser abandonados naquela vinha ali, e tive um que pudo na veículo de campo levar para o cemitério, na maré que está jogado na vala, é quando ele não está vivo. Então ele torna voltado de novo para campo. Mas que tudo é que a maioria dos presos que saem ali, muitos deles que vivem mais que 10 ou 20 anos devido à consequência do próprio abuso que está acontecendo ali no complexo prisional. Aliás, a maioria deles sai de ali com o problema. Mas o período que tive mais tortura e que preso passa mais mal bocado foi na primeira fase. E na segunda fase com presos e políticos africanos, e o regime era um pouco mais moderado face à primeira fase. Depois, quando o campo já fora próprio que dividido em duas áreas, a área de preso africano e a área de preso cabo-verdiano, mas também a área de preso político civil, logo que entram tem aquela noção de mais ou menos um campo que está dividido. Agora, no bem hoje, a área de preso africano. Naquela parte ali é cela de guineenses, também. Então, cela de guineenses, se me falava para campo de trabalho passa cerca de 100 guineenses, e entre os quadros tem uma fotografia ali que é presos políticos guineenses, e desde Inácio Carvalho, Cândido da Costa, Bruno Dantas Pereira, Augusto Pereira Graça, Mário Soares, um preso político guinense chamado Mário Soares. Este detalhe ali, seus horários era diferente do horário de presos angolanos, já que esse que podia encontrar, esse que podia conviver, tendo em conta que na seio de presos angolanos tinha pessoas intelectuais, na seio de pessoas também, também tinha pessoas também, mas é cara permitir convivência para troca de mensagem, para troca de conhecimento político, para troca de conhecimento intelectual, para segurança do próprio campo. Por isso que tinha uma hora para sair de preso guinense e uma hora para sair de preso angolano. Cada um tinha senhora que tomava banho sol, cada um tinha senhora que tomava pequeno almoço. Então, assim, para evitar aquela aglomeração, para evitar aquele peso e dias com o companheiro. Tive presos que entra na prisão, sai de prisão e nunca tira com o companheiro para modo aquele regime interno que tinha ali. Então, preso na guineenses ali, assim como aquele outro, este estava na beliche e a hora que guarda vinha para fazer uma contagem, este ficava saqueando assim, na pericama. E se mora para, tem uma própria linha dentro de prisão que fica, devido a tanto uso daquele sistema, ele fica uma linha, se mora para na entrada e está assim até fundo, para devido aquele tipo de sistema ali. Então, presos e guineenses, eles bem, na 69, se me falava, muito fica ali até 68, outro 65, outro até 67, outro bem fica até 74, mas a maioria de presos de Guiné acaba para libertado antes de 1974, para modo, se não repara, na Guiné houve libertação de Guiné antes de que outro país de Palop. Então, tudo que é preso sai antes. Ele se no centro de cela de Angola, ele se estive presos políticos angolanos, se tinha falado antes, é presos pertencentes a partido político como a FNLA, MPLA e outros partidos. E alguns deles também que passam por ali, que tinha uma ligação partidária. E atualmente a maioria dos presos ali já falece, e pouco contato é vivo na Angola. Então ali estava na beliche, no curso de beliche de tropa, estava na beliche, e este tinha regulamento interno que está cumprido. E Sr. Antônio, ele cita um pouco essa história, sobre as três línguas, depois tem essas fotografias. Está aqui mais expressivo, mas preso é mais tio que passa por ali, que é preso que tive mais tempo, que tive mais expressão, liderado para Vicente Pinto Andrade, com um outro irmão que é Justino de Andrade. Está tudo os seus nomes na placa, que confirma, mas tive mais preso, além de que é outro preso ali.
Então, ali, se me repara, é série de preso político cabo-verdiano. Se me falava antes, Cabo Verde tive só 20 presos políticos. E é mais do que 20, é somente 20 presos políticos, sobretudo presos, maioria de interior de Santiago, da Somália, e que estive ali de 1970 até 1974. Esse cara estive ali, eles achavam preso político angolano e guinense. E sobretudo a maioria de presos guinenses já estavam embora. Esse mas que ele é preso angolano que mas convive com ele, tá bem? Então nesse é pequenote para morar, ele teve pouco preso e depois o regime era quase aquele. Agora, vantagem é que alguns de presos políticos cabo-verdianos acaba para ler, acaba para escrever, alguns escapam com instrução para morar. Quem que sabia ler, sabia escrever, que tinha algum e vantagem intelectual, achava que a cara bem instruído. Então, muito acaba para ser o cara da condução, outro acaba para ser até com grau de formação médio e até mecânicos saem de ali. Então, se me fala, está alguma história que te conta, mora que parece que o Vilhar chega ali e sobre condições de cela, mora que estava ali e também te conta mais ou menos, cantas da conta de morte de Amílcar Cabral, que está falava, mas espaço em si de prisão fica triste aquele dia e até uma forma que funcionar tratava antes e depois da sentir alguma coisa passa, que mais tarde que vem na conta, mas e Cabral morre, mas mais do que isso é que informação que até entrava na cama, sobretudo informação atualizada. É hora que eles também lembram um jornal sobre o que está passando no mundo, o que está passando na África. O jornal tinha quase um ano, ou ele tinha 6 meses, e que informação que te servia mais. Então era mais ou menos assim, condições que presos te viviam ali. Mas comparando aquela segunda fase ali, de condições de presos africanos com presos de primeira fase, é totalmente diferente. Até porque o maior preso africano acima foi 2 presos. Morre um angolano com um guinense, mas diviniente de doença natural, não provocado por condições de prisão de primeira fase que português proporciona essas patrícios de Portugal. Então, em 1974, 75, houve invasão de prisão para populares e preso cabo-verdiano acaba para sair para liberdade, outro ribadombre e outro acaba para acredita nesta livre, devido a forma que se trataram ali, a vontade também de ser livre e eles estavam presos. Então, em 75, campo já é cara prisão, mas era espaço que era usado para treinamento militar. Lissi, tinha toda a comemoração, esta tinha refeitório, mas também tinha aquela parte ali, aquela latrina onde se cidade, que está lavava, tomar banho e outras coisas ligadas à higiene pessoal. Agora, que te destaca sobretudo, não pode reparar para a imagem, é aquele espaço ali. É aquele espaço na ponta ali, que é um quarto. Dentro daquele quarto lá tem um pequeno prisão, que é uma réplica de frigideira que foi construído para dar continuidade à tortura que aconteceu na primeira fase. Mas é capaz de ser igual a frigideira para morrer, é uma coisa sucundida dentro de um quarto, que preso mesmo deve ficar para o nome de Holandinha, mas aquilo é uma história que eu conto depois. Agora, para morrer, o que se fazer lá? Se outra parte tem uma cozinha ao lado, esse preso que ficava lá, se tortura era morte. Ele passava dias com sede e com fome. Enquanto está cozinhando na cozinha, que cheiro está espalhado, preso enquanto tinha fome, ele sentia só aquele cheiro comigo, mas que por icuno. Enquanto ele usava água, ele sentia aquele barulho de água, só aquela vontade de beber que está nele. Então é a continuação daquela tortura. Por isso que está aqui você sentir aquela prisão ao lado de cozinha. É um quarto normal, mas dentro daquele quarto ali, tem um pequeno prisão que é continuidade de frigideira. Se me falava antes, frigideira
é que espaço que construíram fora de campo na primeira fase para torturar presos de que fase lá. Presos que ficavam ali na prisão durante dias. Então, comparando condições que ele tem face ao que tinha na frigideira, está para o nome de Holandia. Agora, para modo que Holandia, para modo naquela época, tinha, por exemplo, imigrantes que haviam de fugir de guerra colonial. E muitos acabam para ir para Holanda, para migrar para Holanda. E tive presos que tinham familiares que estavam na Holanda. Então, face o clima que o povo em Portugal milita na guerra colonial, por acaba, passa para mãos, bocado, face ao clima de liberdade que tem na Holanda, o preso fala, não, mas está na Holanda. Como o espaço é pequenote, esse cara vai chamar ali Holandia.